Eu quero ler com você nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Hoje se inicia uma série de mensagens falando sobre o poder da oração. E Deus, ele preparou alguns pontos para que nós pudéssemos refletir por intermédio da sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Diz o texto bíblico: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Repita comigo: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, aí está a tua palavra. E aqui estamos nós, ouvintes, mas não somente espectadores. Nós queremos participar daquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Nós recorremos ao teu Espírito Santo para trazer clareza ao nosso entendimento e despertamento ao nosso coração, para que nós possamos entender o poder da oração sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender a eficácia da oração e como ela deve ser aplicada, como nós devemos viver essa posição de oração, de intercessores. Deus, fala conosco porque nós precisamos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós entendermos o que aconteceu aqui em Atos 12, nós precisamos entender o que é a oração biblicamente falando. E para que nós venhamos entender o que é oração, nós precisamos definir o que não é oração. E para isso eu preciso ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 5, uma porção do texto que está inserido no Sermão da Montanha, que antecede a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, Jesus ele vai falar o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. A oração, em primeiro lugar, ela não é uma negociação religiosa, porque nós não temos condição de barganhar com Deus. Oração não é eu dizer: Senhor, se eu fizer isso, o Senhor irá fazer aquilo. A oração não é uma barganha religiosa. Em segundo lugar, a oração não é um momento de vaidade espiritual. Nós lemos aqui no texto. Oração não é uma performance pública, como os fariseus faziam, que gostavam de orar em lugares públicos para serem vistos por homens. Não sejais como ele, é isso que Jesus fala. Em terceiro lugar, a oração não é uma fórmula mágica, que na repetição de palavras nós forçamos Deus a fazer a nossa vontade. Jesus advertiu: não usei de vãs repetições, porque antes que a oração saia dos nossos lábios, o Senhor Deus, ele já conhece a nossa vontade. O salmista fala no Salmo 139 que antes que a palavra venha aos nossos lábios, o Senhor já conhece.
porque Ele é aquele que sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso pensamento. Então, o que que é a oração? Antes de nós entendermos o que é oração, nós precisamos definir algo na nossa vida. A oração, ela não muda a Deus, mas ela nos transforma para que nós venhamos viver o propósito dele. Não adianta eu orar com a intenção de mudar a Deus. A oração vai ser esse revestimento do céu para que eu possa ser transformado e viver o propósito dele. A oração é um ato de dependência sincera, onde reconhecemos a soberania de Deus. Nós nos colocamos no lugar de dependentes daquele que é poderoso, daquele que é soberano. Outra coisa, a oração é um espaço de intimidade e transformação. É um lugar onde eu me relaciono, aonde eu me faço conhecer e me permito ser conhecido. É um ambiente onde eu me coloco, eu me pranteio, eu me rasgo, eu me derramo diante da presença de Deus, entendendo que Ele cuida de mim, independente daquilo que eu esteja passando. Hoje nós vivemos um cenário que qualquer tipo de adversidade que nós enfrentamos, nós temos a tendência de desabafar com pessoas que não podem nos ajudar. Nós temos a tendência de recorrer a pessoas que não conseguem nos ajudar. Eu não estou dizendo que é errado. Nós pedimos auxílio de pessoas. A Bíblia fala que os santos devem se comunicar com os santos. Mas Deus, ele deve ser a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer. Mas o João falou algo aqui que é muito sério, que às vezes nós choramos por causa da situação que nós estamos enfrentando, mas não choramos na presença de Deus, mediante a tudo que acontece ao nosso redor, nós nos acovardamos e diante de Deus nós queremos nos colocar como resistentes, como inderrubáveis, mas a Bíblia fala em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, para que no tempo exalto Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A oração é o tempo onde eu me derramo na presença daquele que tem poder de mudar o cenário que eu estou, ou me mudar para que eu possa suportar esse cenário que eu estou inserido. E muitas das vezes nós murmuramos, muitas das vezes nós vamos desabafar na internet, muitas das vezes nós vamos desabafar e acabamos não recorrendo àquele que não pode ajudar, e a oração também. Ela é uma arma espiritual poderosa que toca o céu e move a terra. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele usa o seguinte termo, falando que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu creio que a oração é uma dessas armas espirituais que o Senhor nos fornece para que nós possamos enfrentar as dificuldades que surgem no nosso caminho. A oração é uma arma poderosa para que nós possamos resistir às tentações. A oração é uma arma poderosa para que nós possamos nos manter firmes mediante as dificuldades que nós enfrentamos. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fala para os irmãos que estão do seu lado, vamos ativar o modo pentecostal. Fala assim, a oração é o relacionamento com Deus através de uma comunicação sincera da alma. Oração é relacionamento. Eu tenho um pastor, amigo, já é pastor veterano, jubilado, foi um dos fundadores da Assembleia de Deus de São Pedro da Aldeia, e ele fala que tinha um pastor que falava para ele, que ele perguntava ao pastor, pastor, o senhor é um homem de Deus, quanto tempo o senhor ora para que Deus te use dessa forma, para que o Senhor tenha tanta intrepidez, tanta ousadia, para que o Senhor tenha palavras de sabedoria e venha aconselhar pessoas, para que o Senhor venha ser sempre dirigido pelo Espírito Santo. Esse pastor respondeu o seguinte: eu não oro mais do que 5 minutos, mas também não passo mais de 5 minutos sem orar. Você consegue entender a profundidade dessa afirmação? O pastor fala que não ora mais de 5 minutos, mas não passa 5 minutos sem orar.
Não é sobre o tempo que você ora, mas é sobre o como você se derrama naquele que você dirige as orações. A oração ela deve ser um hábito das nossas vidas e nós temos o péssimo hábito de recorrer à oração somente no momento onde nós estamos sendo perseguidos, onde a enfermidade bate em nossa porta, onde nós estamos sendo atacados. Aí nós lembramos que nós temos um Deus que ouve o nosso clamor e a nossa súplica, mas a oração ela deve fazer parte da vida do discípulo de Deus. A oração ela deve ser uma constante. Eu devorar de madrugada, eu devorar quando eu acordo, eu devorar quando eu estou lavando roupa, eu devorar quando eu estou trabalhando, eu devorar quando eu estou trabalhando, porque a oração ela deve ser uma característica daqueles que são discípulos de Cristo. O que está acontecendo em Atos 12? Herodes Agripa queria agradar os judeus. Ele perseguiu líderes da igreja. Tiago, irmão de João, foi o primeiro a ser morto a fio de espada. E Pedro foi preso injustamente, como uma iniciativa do governador romano para poder agradar os religiosos judeus e colocaram Pedro como um criminoso de alta periculosidade. Ele está guardado ali por 4 homens num cárcere, onde com 2 homens de cada lado, para que não houvesse a possibilidade dele fugir. Quando nós lemos o texto avante, nós vemos que Pedro está num lugar muito isolado. Ele está sendo tratado como alguém de periculosidade altíssima. E nós vemos que a igreja que foi revestida de poder e autoridade em Atos 2, a igreja que em Atos 2:42 fala que perseveravam unânimes na oração, no partir do pão, e tinham tudo em comum, é a igreja que aparentemente tem o seu futuro ameaçado por causa da perseguição daqueles que estão posicionados. Mas mediante tudo isso que está acontecendo, o texto é bem claro que fala, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja. No momento de perseguição, no momento de morte, no momento de luta, no momento de ameaça, no momento de instabilidade, não havia outra coisa a se fazer senão orar. Isso já traz uma verdade muito poderosa para as nossas vidas. Não importa o momento que você está vivendo, não importa se você está sendo perseguido, não importa se a escassez bater na sua porta, não importa se a enfermidade está te assolando, a palavra é oração incessante. Está sendo perseguido, ore. Se você está dando errado, ore. Você não vai ter perspectiva de futuro, ore. Porque a oração, ou ela vai mudar o cenário, ou ela vai te mudar. Jesus. A igreja decide fazer a coisa certa. O que era? Cruzar os braços, retroceder, voltar atrás, desistir de tudo? Não, é orar. A palavra de Deus para as nossas vidas é, mediante o cenário que nós estamos vivendo, não é hora de retroceder, não é hora de voltar atrás, não é hora de recuar, não é hora de se fazer de vítima, não é hora de desanimar, ainda que isso tente te fazer desistir e parar. É hora de orar, porque a coisa certa é orar. Esse ano de 2026, nós recebemos a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Amém? Mas vamos fazer o quê? Aí, glória a Deus, frutificar e florescer, mas antes de flores haverá sementes, antes de fruto haverá rega, e antes de colheita haverá joelhos dobrados no chão. Sabe por quê? Toda semente, fala comigo, pentecostal, toda semente precisa ser regada pela oração. Qual é a semente que você traz nessa noite de hoje? Qual é a semente que você traz nessa noite de hoje? A semente que você traz, ela precisa ser regada. E o que vai regar essa semente é um joelho dobrado, que vai fazer com que o céu se abra e derrame chuva, derrame bênção sem medida, florescimento e frutificação. Como a gente já tem falado aqui algumas vezes, são etapas do processo que vai desde a semeadura até a colheita. E florescimento e frutificação são acontecimentos públicos que antecedem o secreto regar através da oração. Nós vamos florescer, nós vamos frutificar. Isso será um evento público, visível e alcançado a todos. Mas o que vai proporcionar isso
é aquilo que nós fazemos pelo secreto. É o quanto nós nos separamos, é o quanto nós nos dedicamos, é o quanto nós renunciamos, é o quanto nós abrimos mão daquilo que atrai a nossa carne e a nossa natureza. É o quanto nós investimos tempo nesse relacionamento de intimidade, nesse relacionamento de confiança, nesse relacionamento de dependência com Deus. Eu falo e eu sou confrontado porque eu não oro o quanto eu devia orar. Eu não leio a Bíblia o quanto eu deveria ler. Perguntaram a um pastor chamado A.W. Tozer, um pastor do século XVIII, se eu não me engano, o que era mais importante? Se era a palavra ou se era a oração? Esse pastor respondeu da seguinte forma: ele perguntou, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? O que nos mantém equilibrado, voando nas asas do Espírito, é colocar no mesmo patamar de importância para as nossas vidas a leitura da palavra e a oração. A leitura da palavra e a oração. A leitura da palavra e a oração me conecta com o propósito de Deus. E a primeira verdade que nós aprendemos através desse texto é que antes de florescer e frutificar, é preciso semear e regar. A igreja ora intensamente, incessantemente a Deus por Pedro. Notamos no texto que a oração não foi uma oração esporádica, foi uma oração contínua, uma oração persistente e, mais importante, uma oração em unidade. Porque não adianta, todos nós temos desafios diferentes, todos nós temos necessidades diferentes. Mas imagina, quando todos nós abrimos mão da nossa própria necessidade para orar pela vida do pastor João. A Kézia tem a necessidade dela, a Aline tem a necessidade dela, eu tenho a minha necessidade, o Vitor tem a necessidade, mas nós abrimos mãos da nossa necessidade para orar pela vida do pastor João. E hoje é dia de orar pela vida da Suna, pela vida do Moisés. Imagina o poder. O inferno não se resiste a uma igreja que ora, a uma igreja que está com os joelhos dobrados em rendição a Deus. Existe uma resposta do céu quando nós nos posicionamos através da oração, e nós vivemos essa experiência extraordinária, sobrenatural com Deus, uma experiência que vai além de experiência sensorial, de mero emocionalismo. Nós precisamos estar baseados na palavra de Deus e ter essa vida de oração. A oração, nesse contexto, ela foi uma reação de fé e não de pânico. E quantos de nós não nos apavoramos quando a notícia ruim ela chega em nós? Quantos de nós não nos apavoramos quando a notícia de adversidade ela chega? Quantos de nós não nos apavoramos? Mas através dessa palavra nós somos encorajados a não reagir através do pânico, mas reagir através da fé. É a oração que revoga quadros, é a oração que faz com que sentenças sejam quebradas, é a oração que faz com que os céus sejam abertos sobre a minha vida. É por intermédio da oração que eu sou amoldado à palavra de Deus. Por isso, antes de florescer e frutificar, nós precisamos semear e regar. A igreja de Atos havia semeado comunhão, palavra, perseverança, mas do mesmo jeito a perseguição veio. Por quê? Porque muitas das vezes esse cenário de adversidade é o cenário que Deus permite que nós sejamos conduzidos para que nós venhamos buscá-lo na verdadeira essência que Ele quer que nós venhamos buscar. Porque, sejamos sinceros, quando está tudo certo, quantos de nós oramos? Quando nós temos saldo suficiente na conta para pagar os boletos que vencem no dia seguinte, quantos de nós oramos? Ah, Senhor, quando nós contamos com uma remuneração que vem depois de 30 dias de trabalho, essa remuneração é suficiente para nós honrarmos os nossos compromissos. Quantos de nós oramos? Quantos de nós oramos quando nós estamos sendo aplaudidos, elogiados? Quantos de nós oramos quando as coisas humanamente estão dando certo? Geralmente, nós oramos justamente nesse cenário de impossibilidade. Geralmente, nós oramos nesse cenário de caos.
Geralmente nós oramos nesse cenário de dificuldade, talvez está fazendo sentido para nós nessa noite o porquê de nós estarmos passando por algumas adversidades e dificuldades, é porque nesse cenário Deus ele quer que nós venhamos nos achegar a Ele através da oração. Esse é o cenário propício para que a semente que nós carregamos ela venha a ser regada através da oração. A palavra de Deus é: ore. Se não estiver aguentando orar, ore. Se não estiver aguentando falar, ore. Se não estiver saindo palavra dos seus lábios, dobre os joelhos, murmure, porque o texto bíblico em Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, aleluia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ore, ore, ore. Se o milagre está acontecendo, ore. Se não está acontecendo, ore também. Se não estão parando de te perseguir, ore. Porque nesse cenário existe uma lição a qual nós devemos aprender, e essa lição ela será revelada através da oração. Fale comigo, toda semente precisa ser regada pela oração. Pedro estava guardado no cárcere. O texto fala que havia oração incessante a Deus pela vida de Pedro. Pedro está no cárcere, mas Pedro dorme. Olha como é que é contraditório isso. Está preso, a igreja não sabia se ele ia continuar preso, se ele ia ser solto, se iam matar ele, mas a igreja continua orando e Pedro está dormindo. Isso mostra um sinal de rendição e total dependência a Deus. Pedro está dormindo não é porque ele está alheio àquilo que está acontecendo ao seu redor. Pedro está dormindo porque ele entende que, independente do que acontecesse ali, ele estava vivendo o propósito de Deus. Independente se ele fosse solto, independente se Herodes matasse ele como matou Tiago, independente do anjo abrir a porta como abriu, ele sabia quem estava cuidando dele. Deus está cuidando da sua vida. Independente do cenário ser positivo ou negativo, Deus ele está cuidando da sua vida. E é nesse momento que nós precisamos entrar nesse ambiente de oração, nesse ambiente de adoração. Pedro está guardado ali. Pela contagem de tempo romana, a parte da noite era dividida em 4 vigílias, cada vigília continha um período de 3 horas. Em cada vigília, ou seja, em cada período de 3 em 3 horas, havia um revezamento dos soldados que tomavam. Saía 4 e entrava 4. Saía 4 e entrava 4. Pedro estava guardado porque ele era considerado como alguém de alta periculosidade. Mas quando nós lemos, lê comigo o versículo 6 de Atos capítulo 12. Olha o que o texto bíblico diz. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. Pedro está acorrentado. Um homem de cada lado. E 2 homens guardando a saída de Pedro. Pedro ele passa por uma porta e logo um pouco mais na frente tinha uma outra porta. Não é uma porta de vidro com um cadeado, com a chave igual essa não. Era aquelas portas de madeira, com ferrolho, com corrente. Era uma coisa que, igual de filme medieval, para a gente ter uma ideia, uma coisa que humanamente era impossível transpor. Mas não adianta ter homem guardando, não adianta ter porta pesada, porque Deus ele entra onde homem nenhum pode entrar. Pode estar guardando, tentando prender aquilo que Deus ele não quer que prenda, mas Deus ele entra em meu e seu favor. Existem cadeias que são quebradas por intermédio da oração. Lugares que Deus entra quando nós nos posicionamos por intermédio da oração. É a oração, é a oração, é a oração. Eles não sabiam se Pedro saía vivo, mas eles apenas oraram.
E eu trouxe uma frase aqui de A.W. Tozer que fala que a igreja que não ora é uma igreja que já começou a morrer. A gente tem muita coisa para fazer esse ano aqui. Tem ou não tem, pastor João? Muita coisa. Mas antes dos recursos virem, os joelhos precisam se dobrar. Antes dos recursos chegarem e nos alcançarem, porque Deus ele é dono do ouro e da prata. Tudo está na mão dele. Ele toca no coração de pessoas para enviar recurso ou nos abençoa para que nós possamos enviar esses recursos. Mas antes dos recursos vem o nosso posicionamento de oração. Sabe por quê? A terceira verdade, a oração sustenta até que o fruto apareça. Nós vamos florescer e vamos frutificar para que haja uma colheita abundante sobre as nossas vidas. Mas o que vai sustentar esse tempo antes de florescimento e frutificação é o joelho dobrado através da oração. Pedro é liberto. Herodes toma uma glória que era de Deus, ele toma para si e ele é fulminado. E no versículo 24 de Atos, capítulo 12, fala o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Sabe o que acontece? A oração vem antes do cumprimento da missão. A finalidade é que, através daquilo que eles estavam vivendo, a palavra de Deus desse alcançar mais vidas. A finalidade de tudo aquilo que estava acontecendo era que a palavra de Deus viesse a tocar mais corações. A oração, ela antecede a expansão. A oração antecede o crescimento. A oração antecede o florescimento. A oração antecede a frutificação. Tudo aquilo que nós devemos fazer nesse momento é orar, é orar, é orar e orar. Se coloque sobre seus pés em nome do Senhor Jesus. Nós devemos pedir a Deus para que essa bacia espiritual ela caia por terra. Nós devemos pedir a Deus para que o excesso de informações e a velocidade desse tempo não interfira no nosso relacionamento com Deus. Nós devemos não somente pedir a Deus, mas nós devemos nos posicionar para que nós venhamos viver esse tempo. Nós vamos florescer e frutificar. O quanto você tem orado para que isso aconteça na sua vida? O quanto nós temos orado para que esse florescimento, essa frutificação aconteça? E a verdade é que quando nós oramos por aquilo que nós estamos declarando, nós estamos regando aquilo que nós vamos colher. Guarde isso no seu coração. Quando nós oramos por aquilo que nós declaramos, nós estamos regando aquilo que nós vamos colher. Ano de florescimento, ano de frutificação, mas é ano de oração. É ano de regar a semente através da oração, porque não haverá florescimento nem frutificação sem os nossos joelhos dobrados regando as sementes através da oração. Da mesma maneira que Pedro estava preso sem uma perspectiva, da mesma maneira que Tiago foi morto a fio de espada, da mesma maneira que a igreja, que era caracterizada pelo poder e a virtude do Espírito Santo e tinha uma comunhão, viviam em oração, parecia que não tinha futuro. Da mesma maneira em nossa vida parece que tem sementes que não florescem, parece que tem sementes que são secas, parece que tem sementes que estão presas, parece que Deus fez promessa e essas promessas elas não se cumprem, parece que situações em nossas vidas não tem mais jeito. Mas a pergunta que eu quero fazer, eu quero que você reflita nessa pergunta: o poder da oração precisa ser restaurado? O poder da oração continua em vigor. A mesma oração que libertou Pedro do cárcere é a mesma oração que nós podemos fazer. O que precisa ser restaurado hoje não é o poder de Deus, mas é a nossa consciência em relação à oração. O poder de Deus continua em vigor. O poder de Deus continua operante. E a verdade para as nossas vidas é a seguinte: o quão próximo ou quão distante estamos do Senhor? O quão próximo ou quão distantes nós estamos de Deus? O que vai determinar essa distância no nosso relacionamento com Deus
é a oração ou a ausência dela. Eu acredito que, independente do posicionamento que nós estamos com Deus, é necessário e urgente uma maior proximidade. É necessário e urgente uma maior aproximação.